A paz do Senhor, juvenis. Meu nome é André, sou presbítero aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. A paz do Senhor, meu nome é Raíssa. A paz do Senhor, eu sou a Gabi. A paz do Senhor, eu sou o Arthur. E nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, localizada em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. E você que nos visita, seja muito bem-vindo. Você também, nosso querido aluno que está nos acompanhando. E desde já eu quero pedir para você curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal da nossa igreja para você ficar a par de todo o conteúdo do nosso canal. Nós estamos agora na lição de número 11, as epístolas às igrejas. Agora vamos orar. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer, meu Deus, por mais uma aula, Senhor. Te peço que o Senhor venha nos dar sabedoria e discernimento e abençoe a cada pessoa que está nos assistindo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Paz do Senhor, juvenis, meu nome é Bárbara e hoje vamos para a leitura bíblica, que encontra-se em Gálatas 1:1-9. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Graça e paz, da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre. Amém. Maravilhoso-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dizemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Efésios 6:13-19. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir do dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica do Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. E essa foi a nossa leitura bíblica de hoje, juvenis. Até a próxima. Tchau! Então, juvenis, o objetivo da aula de hoje é conhecer o número de epístolas e suas autorias, compreender o propósito geral das epístolas, entender a relevância das epístolas para a igreja atual. Juvenis, nós iremos abordar assuntos muito importantes relacionados às epístolas escritas pelos apóstolos, epístolas essas que norteiam a nossa vida, o nosso tempo e a igreja não só do passado, mas a igreja do presente. As epístolas têm grande parte no Novo Testamento. De 27 livros que tem no Novo Testamento, 21 são epístolas. E as epístolas, elas também são chamadas de cartas ou de missivas. E as epístolas vão de Romanos a Judas. E também é importante saber que existem dois tipos de epístolas: as epístolas paulinas e as epístolas gerais. Nós observamos como é importante essas cartas, como foi bem explicado aqui pelo irmão Arthur, essas epístolas, porque elas traziam instruções não só para os crentes do passado, naquele momento claro que elas foram escritas, mas elas trazem também instruções para o nosso tempo, para o nosso momento, para a igreja atual, e nós vemos o quão é importante as informações, os direcionamentos de tudo que está escrito, que foi constado dentro dessas epístolas, que foram divinamente inspiradas pelo Espírito Santo na vida dos apóstolos para a igreja daquele tempo e do nosso tempo. Ao todo, nós temos 21 epístolas. 13 dessas epístolas são de autores de Paulo,
chamadas de epístolas paulinas e 8 dessas restantes são chamadas de epístolas gerais. Paulo escreveu aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Como que nós podemos perceber essa autoria, né? E para quem ele estava escrevendo essas cartas? Por exemplo, nas epístolas aos Coríntios, que se destina à igreja que está em Corinto, lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 2, Paulo vai dizer: a igreja de Deus que está em Corinto. Então, em todas essas 13 epístolas, Paulo destinava o seu destinatário, ele dizia para quem estava indo aquela carta. Lá nas epístolas aos Gálatas também, que se destinava às igrejas da Galácia, às igrejas, não só apenas uma igreja, lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer: e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Também percebemos esse mesmo padrão que Paulo tinha nas epístolas aos Efésios, e era para a igreja de Éfeso. Lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer: aos santos que estão em Éfeso. Então, Paulo deixa bem claro esse padrão, e ele deixa bem claro a sua assinatura nessas 13 epístolas. E as epístolas gerais, elas possuem como autores Tiago, Judas, que era irmão de Tiago, o apóstolo Pedro, apóstolo Paulo e João. E também nós temos a carta de Hebreus. E diante de tudo que nós falamos aqui, como nós podemos entender a importância das epístolas para a igreja atual? Estamos aqui com a Radassa. Radassa. Se as epístolas foram escritas para os cristãos do primeiro século, por que elas são ainda tão importantes para nós dos dias de hoje? Mesmo a gente tendo informação, liberdade e todas as coisas. Nós vemos que as epístolas elas foram divinamente inspiradas. Logo, eles são a palavra de Deus, que é imutável, inerrante. Então, para nós, cristãos nos dias de hoje, elas devem ser as nossas bases. Estamos aqui com o Pedrinho. Pedrinho. Se as epístolas foram escritas para os cristãos do primeiro século, por que elas são ainda tão importantes para os cristãos dos dias de hoje? Mesmo a gente tendo internet, informação e tanta liberdade. Porque nós vemos que a Bíblia... os autores, da Bíblia, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, todas as epístolas servem para nós nos dias de hoje, nos guiando, dizendo o que nós devemos e não devemos fazer. Então, a Bíblia ela é imutável, ela não muda. Estamos aqui com a Rebeca. Rebeca. Se as epístolas foram escritas para os cristãos do primeiro século, por que elas são tão importantes para a gente nos dias de hoje? E por que nós devemos levar ela em consideração, mesmo tendo internet e tantas informações nos tempos atuais? Porque a Bíblia é atual, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela vai apontar para Cristo. E Cristo, ele foi, ele é e ele sempre será o nosso Deus. Ele sabe tudo e sabe o melhor para nós. Então, tudo que está escrito na sua palavra, independentemente do tempo que você estiver vendo isso ou do tempo que você vai ler, você vai se identificar, porque aponta completamente para Cristo e não para seres humanos imperfeitos. Uau! Nós observamos as epístolas de forma geral, abrangendo todos os autores, e nós também entendemos que essas epístolas, essas cartas, elas tinham um destinatário. As epístolas foram direcionadas a diferentes igrejas e pessoas específicas. Por exemplo, Paulo escreveu cartas para a igreja de Roma, Corinto, Gálatas, Éfeso, Filipos, Colossos e Tessalônica. Ele também escreveu a indivíduos como Timóteo, Tito e Filemão. Esses destinatários tinham necessidades específicas. Paulo os instruía conforme os desafios que eles enfrentavam. Nós devemos entender que, assim como essas epístolas foram escritas em um tempo passado, elas são aplicáveis aos nossos tempos. À medida que nós lemos a palavra de Deus, nós observamos as orientações enviadas pelo próprio Deus de maneira inspirada, através do Espírito Santo, na vida não só de Paulo, mas dos demais apóstolos que foram mencionados aqui, a qual compilam o que nós temos hoje, que nós chamamos de Bíblia Sagrada, e que orienta a igreja de Deus, e que orienta o povo de Deus, orienta os pastores a conduzir o rebanho de Deus no caminho reto, perfeito, para que nós possamos estar firmes e permanecermos firmes até o dia do Senhor.
A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Marcos e nós estamos aqui hoje para o nosso Você Sabia? Vamos começar com a seguinte frase: Epístolas para as igrejas, um chamado vivo para uma geração em guerra. As epístolas não são cartas comuns, elas são gritos do Espírito, escritos por homens de Deus como Paulo, Pedro, Tiago e João, movidos pelo fogo da urgência espiritual. São 21 epístolas ao todo no Novo Testamento, cada uma carregada de direção, correção, encorajamento e verdade. Não nasceram de discursos bonitos, mas de lutas reais, igrejas feridas, crentes confusos e batalhas espirituais intensas. Por isso, elas carregam poder, porque foram escritas em meio ao fogo, para forjar soldados que não recuam. Essas cartas foram dirigidas aos cristãos do primeiro século, mas o seu conteúdo tem uma grande relevância até hoje. E a verdade, nada mudou. O mundo ainda nos pressiona, a carne ainda nos chama, e o inferno ainda tenta nos calar. Mas as epístolas seguem de pé, dizendo: revistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem resistir no dia mau. Efésios 6:13. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. 1 João 2:14. Elas são armas para os dias maus, escudo contra o engano e bússola no caos da cultura. Você quer permanecer firme? Quer manter a mente sã em um mundo louco? Quer vencer o pecado sem viver uma fé fraca e vazia? Então mergulhe profundamente nessas cartas. As epístolas são o coração de Deus escrito com tinta, pulsando em cada versículo. Então, juvenis, para acabar, fiquem com essa reflexão. Se você não for guiado pela palavra, será levado pelo mundo. Escolha ser carta viva, escolha ser resposta e escolha permanecer. E fique com esse versículo: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4:12. Então é isso, juvenis. Tchau! Nós abordamos aqui as epístolas de maneira geral, nós abordamos destinatários dessas epístolas, nós abordamos a autoria das epístolas ligada mais ao apóstolo Paulo, mas nós também temos aqui dentro da nossa revista, proposta pelo autor, as autorias das epístolas gerais. As epístolas gerais, elas possuem autores como Tiago, Judas, irmão de Tiago, apóstolo Pedro e apóstolo João. As epístolas de Paulo, elas são direcionadas aos indivíduos e igrejas. E as epístolas gerais, elas foram direcionadas a modo universal, não só apenas para igrejas ou pessoas específicas. Quando nós analisamos as epístolas escritas por esses homens de Deus, é que nós podemos entender algumas circunstâncias em que a igreja vivia e passava naqueles tempos. E nós observamos que as lutas dos crentes do passado, porque nós observamos algumas orientações destes homens de Deus direcionado a essas igrejas ou alguns indivíduos, nós observamos que as lutas desses homens, dessas mulheres, são as nossas lutas, são as lutas do nosso tempo. Então, assim, não existe isso, às vezes a gente tem no nosso coração aquele sentimento tipo assim, no passado tudo era mais fácil, não tinha o que a gente tem hoje. É óbvio, né, que a tecnologia avançou e as dificuldades e o pecado, né, ele só tem uma nova roupagem, né, mas ele permanece presente, as lutas, mas nós entendemos que as mesmas provações que os nossos irmãos do passado viveram, presenciaram, nós também vivemos nos dias atuais. E essas orientações passadas por esses homens de Deus são as orientações que nos ajudam a permanecer, a nos firmar, a nos reestruturar como crentes na obra de Deus, a nos fortalecer, a fugir da aparência do mal. Nós precisamos, irmãos, nos deleitar diante da palavra de Deus e não só ter a leitura bíblica como uma leitura qualquer, mas nós precisamos meditar nessa palavra, entendendo que tudo que está sendo dito, falado, também se aplica para nós e é para as nossas vidas, é para o nosso tempo, é para o nosso momento, irá nos edificar e nós precisamos abraçar essas palavras.
As epístolas são cartas enviadas para as pessoas. Poderíamos dizer que são cartas de Deus, já que quem escreve são os apóstolos, mas eles são inspirados pelo Espírito Santo. Então é Deus quem escreve cartas a nós. Essas cartas que são escritas às igrejas, que muitas delas atendem a uma necessidade especial, são também fontes de orientação e de ensino para nós. Foi da intenção do Espírito Santo que cada circunstância dessa representasse várias outras circunstâncias e problemas que nós iríamos enfrentar ao longo da história da igreja. Então, cada fato, cada problema que ali acontece, cada discussão, cada solução, cada princípio, cada doutrina, cada ensino, cada símbolo, cada verdade, cada absoluto serve para cada um de nós, porque as Escrituras, ela é atemporal. Embora ela é escrita em um tempo, ela tem um objetivo naquele tempo, mas aquilo extrapola o tempo, porque Deus continua falando as mesmas coisas para os mesmos homens, que continuam com o mesmo coração caído. Os homens não mudam, os homens continuam as mesmas pessoas e eles têm o coração caído com os mesmos problemas. Por mais que o homem inventa, que o homem aprenda, ele continua sendo pecador. É por isso que a Escritura é um livro tão atual, porque ela fala ao homem e o homem necessita da graça de Deus. Veja, esta é a importância não só das cartas, mas de toda a Escritura. Nós falamos um pouco sobre os destinatários das epístolas. Como nós podemos ver em cada epístola geral, por exemplo, a de Pedro, em cada primeiro versículo de cada primeiro capítulo, eles destinam para quem eles estão escrevendo aquela carta. A gente não vê isso em João, porque João ele trata todos de forma carinhosa, chamando de filhinhos e amados, e também nós não conseguimos perceber isso em Hebreus. Mas alguns estudiosos, ao analisarem o texto de Hebreus, veem que possuem características de que foi escrita aos hebreus. Os pais das igrejas anteriores, eles acreditam que a autoria da carta de Hebreus possa ter sido por Paulo, né? Mas isso ainda não é confirmado, isso é apenas o que eles acreditam. A gente tem um exemplo para quem se destinaria a essas cartas, quando nós vemos em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 1, que ele vai dizer: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Mas também as epístolas gerais, elas se dão de modo universal. Por que de modo universal? Por exemplo, diferente das cartas de Paulo, diferente das epístolas de Paulo, que ele destina exatamente para cada igreja, nas epístolas gerais a gente não tem dessa forma. E um ponto muito importante também, porque Paulo escreve para as igrejas, pra gente. Paulo destina essas cartas pra gente. Nós precisamos usar essas cartas como base para o nosso dia de hoje. Mas quando nós olhamos para as epístolas gerais, a gente não vê isso. A gente vê que eles escrevem para as pessoas universalmente, tanto para cristãos quanto para não cristãos. Então é muito importante, Juvenis, que nós estudemos a palavra de Deus, tragamos elas para o dia de hoje, estejamos com o nosso devocional em dia, para a gente ser pautado na palavra de Deus. Porque assim como os nossos irmãos cristãos de antigamente, nós enfrentamos muitas batalhas, muitas guerras. E nós vemos e percebemos isso nas epístolas de Paulo. Ao ler essas cartas, ao ler esse texto, a gente pode ter embasamento do que a gente precisa fazer hoje em dia. Como nós somos privilegiados porque nós temos a palavra de Deus, como nós somos privilegiados porque nós temos um acesso fácil. Você, assim como eu, assim como nós que estamos aqui, nós temos acesso na palma da nossa mão, mesmo que não seja no meio físico, mas no meio digital. E aí eu fico tentando imaginar como os cristãos do passado tinham acesso a essas epístolas, a essas palavras, através de carta. A gente puxar um pouco da nossa imaginação. Imagina hoje Paulo escrevendo uma carta e essa carta rodando várias igrejas, ou cópias dessa carta rodando várias igrejas, até chegar a determinada igreja, a determinado local. Bem-vindos ao meu escritório. É aqui que escrevo cartas para as igrejas. Há orações, lágrimas e tinta que nunca seca. Essa aqui vai para Éfeso. Corrigindo, ensinando, animando. E como elas chegam lá? A cavalo, a pé, de navio e às vezes no meio de perseguição. Não é Sedex, não.
É por milagre mesmo que elas chegam. E muitas dessas cartas nós observamos que era para tratar assuntos sérios, assuntos importantes, ligados à parte espiritual, moral, de indivíduos dentro da igreja, a nossa fé no Senhor. E é a palavra de Deus que vai ser esse alimento. Que antes eles tinham a carta de Paulo. Hoje, a gente tem todas elas aqui. Glória a Deus. Então, tá Verdade. aqui. A gente precisa basear a nossa vida na palavra de Deus. A gente precisa trazer a palavra de Deus pro nosso cotidiano. A gente precisa ter essa noção todos os dias. Eu tenho aqui o que eu preciso fazer. Eu tenho aqui a resposta de Deus. Glória a Deus deixou a palavra dele pra gente se basear. E a gente precisa, juvenis, tratar isso aqui, ó, como a prioridade da nossa vida. Nós chegamos a um tópico também que é muito importante, que seria o propósito e a relevância dessas epístolas. Então, juvenis, o propósito das epístolas é orientar, corrigir, ensinar e fortalecer a fé dos cristãos. Elas mostram como viver uma vida cristã verdadeira e como a igreja deve se comportar. Mesmo com as escritas há tanto tempo, continuam muito relevantes, porque tratam de questões que ainda enfrentamos hoje em dia. Por isso, é tão importante estudarmos essas cartas com muita atenção. Louvado seja o nome do Senhor. E assim como já foi mencionado anteriormente aqui no Juvenis, a resposta para os nossos problemas está na palavra do Senhor. Não está em sites aleatórios da internet, não está em outros livros, ainda que existam muitos livros que podem nos auxiliar, nos ajudar, mas a palavra de Deus, ela é mais importante, ela é o suficiente Aleluia. para as nossas vidas. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, Juvenis! Estamos aqui para mais um quiz, perguntas e respostas para testar os seus conhecimentos sobre a aula de hoje. Então se prepara e responde com cuidado. Pergunta número 1. Em quais categorias são tradicionalmente divididas as epístolas do Novo Testamento? Letra A. Epístolas judaicas e epístolas gentias. B. Epístolas apostólicas e epístolas pastorais. C. Epístolas para pessoas e epístolas para as igrejas. Ou D. Epístolas paulinas e epístolas gerais. Tempo na tela. Tempo encerrado e a resposta certa é a letra D. Epístolas paulinas e gerais. Número 2. Quantas epístolas do Novo Testamento são atribuídas ao apóstolo Paulo? A. Ele escreveu 13, enquanto 8 são de outros autores. B. Escreveu 10, enquanto 11 são de outros autores. C. Ele escreveu 12, enquanto 9 são de outros autores.
Ou letra D, Paulo escreveu 11, enquanto 10 são de outros autores. Tempo na tela. E a resposta certa é a letra A. Paulo escreveu 13, enquanto 8 são de outros. Pergunta número 3. Em meio à missão apostólica, Paulo identifica duas pessoas como filhos na fé. Quem são eles? Letra A. Lucas, o médico amado, e Barnabé, o consolador das multidões. B. Timóteo, fiel discípulo, e Tito, organizador das igrejas em Creta. C. Estevão, primeiro mártir cristão, e Marcos, auxiliar de Barnabé. Ou D. Apolo, eloquente nas escrituras, e Silas, companheiro de prisões. Tempo na tela. A resposta certa é a letra B, Timóteo e Tito. Número 4. Qual epístola do Novo Testamento tem conteúdo profundo, mas não possui autoria confirmada? Isso é interessante. A. Filemão, carta pessoal sobre perdão e reconciliação. 1 Coríntios, instruções pastorais a igrejas em Cristo. Hebreus, escrita que exalta a supremacia de Cristo. Ou Gálatas, defesa da salvação pela fé, sem obras da lei. Tempo na tela. Tempo encerrado. E a resposta certa é a letra C. Hebreus, escrita que exalta a supremacia de Cristo. Número 5. Qual é o principal motivo pelo qual as epístolas do Novo Testamento continuam fundamentais para a igreja atual? Letra A. Porque contém códigos morais herdados da cultura judaica. B. Porque revelam visões escatológicas exclusivas dos apóstolos. C. Porque ensinam doutrina, corrigem erros e fortalecem a fé contra o pecado e o maligno. Ou D. Porque apresentam alternativas mais atualizadas que os evangelhos sinóticos. Tempo na tela. Tempo encerrado. A resposta certa é a letra C. Ensinam doutrina, corrigem erros, fortalecem a fé contra o pecado e o diabo. Beijos! Então, para finalizar, Juvenis, vamos orar? Senhor Jesus, obrigado, meu Pai, por mais uma aula. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou cada vez mais, meu Pai. Senhor, que o Senhor venha continuar conosco, meu Deus, e que nós possamos nos apregar a Tua palavra. E em nome de Jesus, isso que eu te peço e te agradeço. Amém. Tchau. Tchau, tchau. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Então, Juvenis, para finalizar, vamos orar, irmão Arthur. Calma aí, gente. Tem que ter. Ô, Gabriel, tô me segurando. Juvenis, nós iremos abordar um assunto muito importante, onde nós iremos... Tá o Arthur, isso aqui eu não entendo. Eu esqueci de olhar pra ele. Serão levados pelo mundo. Glória a Deus. Essa frase aí, então. Só não tem isso daqui. Então, nós... O que foi que ele deu? Ela que tá rindo. Ela que tá rindo. Não falei nada. Eu olho pra ele. Aí eu olhei. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?